Caso surpreendente. Esse vídeo começa com o Nate perguntando para essa garota como ela está. E em seguida ele fala que gostou muito do óculos dela e que ela ficou muito bem com essa roupa. E depois que ela agradece o elogio, ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para casa de uma amiga dela. Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Nate e já ela fala que o nome dela é Abby. Ele pergunta onde ela mora e ela fala que mora ali perto. Ele pergunta como pode ele morar por ali e nunca ter visto ela, mas ela diz para ele que está atrasada. Ele pede o número dela, mas ela fala novamente que ela precisa ir. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela fala para ele que ela vai nessa. Ela pergunta se esse carro é dele, e já ele fala para ela chegar mais perto. Ele pergunta se ela já andou de Lamborghini, e como ela diz que não, ele fala que acabou de comprar esse carro. Ela diz para ele que ela ama esse tipo de carro. Ele pergunta o que ela e a amiga dela estão pensando em fazer. E como ela diz para ele que mudou os planos e que não vai mais encontrar a amiga dela. Ele fala que é novo na área e que não conhece muitas coisas e que talvez ela pudesse mostrar os lugares para ele. Ela fala para ele que, como ela disse, ela mora por ali e que vai ser um prazer mostrar os lugares para ele. Então ele pede para ela passar o número dela para ele. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e quem sabe almoçar com ele. E como ela aceita ir com ele, ele fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro, quando ela pede para dirigir o carro dele, ele pergunta por que ela acha que ele deveria fazer isso. E ela responde dizendo porque ela vai ser a namorada dele. Então ele pergunta e se ele não quiser uma namorada como ela. Ele fala que está procurando uma namorada do tipo mais humilde. Então ela fala para ele que não tá gostando dessa vibe. Ele fala que ele também não gostou da vibe dela no começo da conversa e que ela tratou ele mal sem motivo algum. E como ela fica repetindo várias vezes a palavra tanto faz, ele pergunta qual é o problema dela. Então ele fala que ela é uma interesseira e que é melhor ela dar um fora do carro dele. E ele termina dizendo que ela vai ter que ir a pé para casa e pede para ela fechar a porta. Ele aborda essa garota e dá um bom dia, e em seguida fala que ela tá muito bonita. Ele pergunta para onde ela vai, mas ela responde dizendo que está com pressa. Ele pede para ela esperar e pergunta para onde ela vai com tanta pressa. Ela fala que estava indo para a casa da amiga dela, então ele pergunta se ele pode ir com ela. Mas ela diz que não. E quando ele pergunta por que não, ela fala porque lá só vai ter mulheres. Então ele resolve ir embora e fala para ela que ela tem um corpo muito bonito. E depois de ver o carro, ela começa a tentar falar com ele, mas ele fala que não está entendendo nada e pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa e ela fala que estava indo na casa da amiga dela, que é logo ali na esquina. Ela fala que ele tem um carro legal. E depois que ele pergunta em que ela trabalha, ela fala que trabalha como garçonete. Ele fala que talvez seja melhor eles conversarem dentro do carro e ela fala que tudo bem. E como ela fala que não vai conseguir abrir a porta do carro, ele fala que vai abrir para ela. Ela fala que o carro dele é muito lindo por dentro. Ele fala que não tão linda quanto ela. E dentro do carro ele fala que desde o começo ele gostou muito dela, mas o único problema é que ela é interesseira. E quando ela pergunta por quê, ele fala que desde o começo ela estava relutante e por final acabou dizendo não para ele. Ela fala que não vai perder tempo com ele porque ela não é nenhuma interesseira.
Ele diz pra ela que ela tá falando e agindo como uma interesseira, mas que ele gosta de interesseira e que ela não precisa ir embora. Ela diz que não e fala que vai embora, e ele pergunta se ela tem certeza. Ele tenta a convencer de ficar, mas ela fala pra ele não olhar pra ela. Ele fala que não vai se virar porque ele quer olhar pra ela, e ela pede novamente pra ele não olhar. E quando ela sai, ele fala que está olhando e dá um tchau pra ela. E termina dizendo que, sem dúvidas, o corpo dela é muito bonito. Esse vídeo começa com o Nate mexendo no lixo. Essa garota passa por ele e pergunta se está tudo bem. E depois que ele pergunta se ela tem algum trocado, ela fala que literalmente ela não tem nada com ela. Ela pergunta por que ele está descalço. Ele fala que não tem calçado e que está passando por uma semana difícil. E quando Nate pergunta se ela mora ali por perto, ela fala que acabou de se mudar e que não mora muito longe dali. O Nate pergunta se ela está gostando da cidade. Ela diz que sim e fala que já começou bem conhecendo ele. Já o Nate fala pra ela que ele mora ali há uns 3 anos, mas depois as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis. Ela pergunta se ele está com fome ou algo assim, porque ela só mora a uns 2 quarteirões dali, e fala que ela poderia trazer alguma comida pra ele. E como o Nate fala pra ela que ele ficaria muito agradecido, ela pede pra ele esperar que ela já está voltando. E quando ela volta, ela traz bebidas, frutas e pizzas. Mas não só isso, ela também traz dinheiro pra ele. E depois de algum tempo ali com o Nate, ela fala que agora ela precisa ir. Ele pergunta se ela vai pra muito longe e fala que ele pode dar uma carona pra ela e conta que o carro dele é esse carro branco. Ela pergunta se esse carro é dele e em seguida também pergunta o que ele está fazendo ali. Ele conta pra ela que ele perdeu quase tudo quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso. Ela pergunta por que ele ainda não vendeu o carro. Ele fala que só está tentando aproveitar o máximo. Ela fala pra ele que adoraria dar uma volta no carro dele. Então ele acaba dizendo que vai levá-la para um passeio no carro dele. E depois de algum tempo, conversando com ela ali dentro do carro, ele fala que precisa falar uma coisa importante pra ela, mas fora do carro. Ele fala que ficou muito tempo ali e que ela foi a única pessoa que parou pra falar com ele. E depois de dizer o quanto ele a acha especial, ele acaba contando que é uma pegadinha. O Landon começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito bonita vindo ali na frente. Ele pergunta se está tudo bem com ela, e como ela diz que sim, ele se apresenta. Ele pergunta para onde ela está indo e ela responde dizendo que está indo almoçar. Ele fala para ela que acabou de se mudar e que veio da Nigéria. Mas assim, de repente, ela pergunta o que ele está querendo. E quando ele fala para ela que ele achou ela bonita, ela fala que para ficar com ela tem que ter dinheiro. Então ele pergunta se ele parece alguém que não tem dinheiro. E ela responde dizendo que só de olhar para ele dá para ter uma boa noção. E como ele pergunta o que ela quer dizer, ela fala que ele até parece legal, mas dá para ver que não tem dinheiro. Ela fala para ele que ela realmente precisa ir. Ele fala que ele é novo na cidade e que está precisando de alguém para mostrar o lugar para ele. E ela pergunta novamente se ele tem dinheiro. Ele pergunta por que o interesse nela em saber se ele tem dinheiro. E ela responde dizendo que tudo gira em torno do dinheiro. E quando ele fala que tem alguma coisa, ela começa a rir. Então ele fala que tudo bem, que ela tá precisando de um cara rico e que com certeza não é ele. Ela resolve olhar para trás e pergunta se é dele. E ele fala que sim. Ela pergunta se o carro não é alugado. Mas ele não escuta e pede para ela chegar mais perto.
Ela repete a pergunta novamente e ele fala que o carro está no nome dele. E quando ele pergunta o que ela quer dizer com alugado, ela fala que pensou que ele não poderia ter um carro desse. Ele fala que ela perguntou se ele tinha dinheiro várias vezes e agora pergunta se o carro dele é alugado. Ela pede para ele dar uma olhada para ela e fala que ela combina com o carro dele. Então ele pede para ela dar uma volta. Ele diz para ela que ela realmente está muito bonita. Então ele pede o número dela novamente. Ele fala que ele viu que ela fez as unhas e que ela realmente está muito linda. E ela fala para ele que para manter tudo isso gasta muito dinheiro. Ele fala que agora que ele tem o número dela, qualquer dia desses ele liga para ela. Mas ela começa a rir e fala que vai com ele. Então ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando, eles acabam decidindo ir para a casa do Landon. E o que aconteceu depois, isso eu já não sei. O Nate aborda essa garota e pergunta se ela vai dar um mergulho. Mas ela diz que não e fala para ele que ela acabou de vir da praia. Ele pergunta se ela mora ali perto e depois que ela diz que sim, ele se apresenta para ela. Ela fala o nome para ele, mas ela não parece muito interessada, então ele pergunta se ela tem namorado, e ela diz que não. E quando ele pede o número dela, ela fala que está com pressa e que precisa ir para casa. E quando ele diz para ela que acabou de se mudar e que está tentando fazer novas amizades, ela fala que tem muitas pessoas por aí. E já ele responde dizendo que ela é uma delas. E em seguida ele tenta pegar o número dela novamente, mas ela fala que não quer dar o número para ele. Ele fala que sente muito, mas que tudo bem, e deseja para ela um ótimo dia. Mas ela decide voltar e bate no vidro do carro. E assim que ele abaixa o vidro, a primeira pergunta que ela faz é se esse carro é dele. Ele diz que sim e pergunta por quê. E ela simplesmente pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta novamente se ela quer ir com ele e em seguida pede para ela dar a volta. Ela pergunta se eles podem dar um passeio e ele fala que eles vão descobrir isso agora, e em seguida pede o número dela. Ele pergunta o nome dela e em seguida pergunta se realmente ela mora ali por perto, e ela diz que sim. Ele fala que isso é legal e que ela pode mostrar os lugares para ele. Ele pergunta se ela tem algum plano para hoje. E ela diz que não e pergunta se ele está pensando em fazer alguma coisa. E ele fala que na verdade estava pensando em ir para casa relaxar. E não perde tempo e pergunta para ela se ela gostaria de ir com ele. E ela acaba aceitando ir com o Nate e pede para ele abrir a porta para ela. E dentro do carro ele fala pra ela que depois de tudo que aconteceu, ele tá achando que ela é muito interesseira. E fala que realmente ele não gosta de interesseiras. E como ela não responde nada, ele fala que acha melhor ele parar de perder o tempo dele. E como ela fala que tudo bem, ele fala que a porta está bem do lado dela. Ele termina dizendo pra ela ter uma ótima caminhada e já ela diz pra ele que pretende nunca mais vê-lo novamente.